Lucas, capítulo 1, versículo 26. Quero convidar cada um de nós a fazermos uma peregrinação agora na Terra Santa. De olharmos para esse lugar especial, essa terra escolhida por Deus, para trazer ao mundo o seu Filho Jesus Cristo. Mas para trazer ao mundo Jesus Cristo, Deus se utilizou de uma mulher. E aí nós vamos entender passo a passo aquilo que o próprio Deus quer revelar a nós nessa manhã. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Então a nossa peregrinação vai começar na Galileia. Diga, você está na Galileia. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está na Galileia. Bem-vindo à Galileia. É o primeiro passo da nossa peregrinação, a Galileia. E olha que até é desse jeitinho mesmo quando a gente vai fazer peregrinação na Terra Santa. O primeiro lugar é na Galileia, nessa cidade. Prestou atenção? Numa cidade da Galileia chamada Nazaré. Que bom, bem-vindo a Nazaré. Estamos na casa de Maria. Há uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Vamos repetir isso? Eis aqui, faça-se em mim. Primeiro ponto que nós precisamos refletir nessa manhã de graça, de onde nós estamos olhando para esse grande reflexo, para este grande sinal que é a Virgem Maria. Ela era serva. Como ela disse para Jesus: Eis aqui a... De quem? Faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria quer nos levar a uma experiência profunda de nós nos encontrarmos nessa dinâmica do serviço, de nós nos identificarmos com essa característica da Virgem Maria, a serva por excelência, e que nós também sejamos servos. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você seja servo. A exemplo de Maria, você, meu irmão, precisa ser servo. E servo de quem? De quem? De Jesus. Eis a serva do Senhor. Nós somos chamados ao serviço do reino. E a Virgem Maria quer nos ensinar. Nós estamos utilizando o Evangelho de Lucas porque ele narra a infância de Jesus. E aqui está revelada essa proclamação.
eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas nós precisamos fazer um caminho de serviço, e olhando para aquela que se intitulou serva, ela poderia ter dito: eu sou a maior daqui da Galileia, eu sou a maior de Nazaré. Olha só, um anjo veio falar comigo. Ela não poderia ter se orgulhado, se colocado acima, sentado num trono, e ela poderia ter dito: olha, eu sou a melhor das mulheres da face da terra. Mas o que ela diz ao anjo? Eu sou a serva do Senhor. A serva do Senhor. E algo importantíssimo, aquilo que o anjo diz a ela quando ele aparece: ave cheia de graça. Ou seja, um servo de Deus tem que ser totalmente aberto à graça. O que nós cantamos aqui? A tua graça em nós derramada, liberta-nos do mal. Maria é essa mulher escolhida por Deus, eleita, chamada. A Virgem Santíssima foi escolhida entre todas as mulheres da terra. Mas algo importante essa mulher tinha, e que o anjo traz a mensagem do céu. Gabriel, o mensageiro de Deus, ele diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Outra característica importante do servo que Maria vem nos revelar: o servo é uma pessoa que está constantemente em oração. O Senhor é contigo, porque Maria estava o tempo todo em oração. Você acha que um anjo ia aparecer? Você encontra com um anjo por aí quando você está andando na rua? Hã? Encontra? Será que um jovem encontra com um anjo na balada? Talvez deve encontrar com o anjo do mal, aquele que tem o tridente e o rabinho, né? Mas o anjo do céu não. Quando as experiências místicas de revelação, de manifestação de Deus acontecem quando? Quando nós estamos em oração. Então nós estamos olhando para essa serva, para essa humilde serva que está nos ensinando. Primeiro ponto, estar na graça de Deus. Segundo ponto, daquele que quer ser servo de Jesus, estar constantemente em oração. O que é estar na graça? É lutar constantemente para não estar em pecado. Diga para o seu irmão: estar na graça é lutar pela santidade. Para você que me acompanha agora de casa, não sei aonde você está, estar na graça de Deus é estar em estado de graça, buscando a santidade, a vontade de Deus, o querer de Deus, vivendo aquilo que é o projeto de Deus. Então Maria nos chama hoje ao serviço, ou melhor, Jesus, por Maria, que nos revela que para sermos servos, nós precisamos estar em estado de... Em um segundo ponto, foi em oração que o anjo se revelou a Maria. Ave cheia de graça. O que é ave ao contrário? Dá uma olhadinha aí. Ave, Eva. Maria, a nova Eva. É aquela que veio trazer a graça da redenção ao mundo, o Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ela é a nova Eva. Como por Eva entrou o pecado original, por Maria entra a graça, a salvação. E quem é a nossa salvação? Não escutei. Quem é a nossa salvação? Maria é a nossa salvação? Não, ela foi portadora da graça, da salvação. Ela trouxe ao mundo Jesus, ave Eva, a nova Eva, aquela que veio purificar com o seu sim de serva a humanidade inteira. Ela foi escolhida e ela deu uma resposta positiva. Quem aqui é batizado? Quem não é ainda vai procurar o batismo. Quem é batizado,
Levanta a mão, todos nós. Não é verdade? Todos nós também fomos chamados por Deus ao serviço. Pelo batismo, nós somos chamados a servir a Deus na sua igreja. E olhando para ela, nós estamos vendo estar em estado de graça e vamos caminhar na palavra, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Encontrastes graça diante de Deus. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo disse então: não tenhas medo, Maria. Pergunta para essa pessoa qual o nome dela que está aí do seu lado. Qual o nome dessa pessoa aí? Diga para ela: não tenhas medo, José. Qual é o nome dessa pessoa? Não tenhas medo. Diga para essa pessoa: não tenhas medo. Uma outra característica do servo, que Maria vem nos mostrar hoje, através da boca do anjo. O anjo diz para ela: não tenhas medo. O que São Paulo diz? Nós não recebemos um espírito de timidez, mas de ousadia. Nós não recebemos um espírito de medo, mas de coragem. Diga para o seu irmão: coragem. Para ser servo de Deus tem que ter coragem. Diga isso: para ser servo de Deus tem que ter coragem. Diga para essa pessoa: coragem, abençoado. Nada de medo. A Virgem Maria vem nos mostrar hoje que o servo de Deus é corajoso. Olha o que o anjo diz: não tenhas medo, Maria. Não tenhas medo. E aí ele conclui: porque encontrastes graça junto a Deus. O que retira de nós todo medo? A graça. Estar na graça, viver na graça, permanecer na graça, estar cheio de graça. O que o pecado faz em nós? Nos deixa sem graça. Você já ficou sem graça? Alguém já te deixou sem graça? Alguém? Não é terrível quando alguém te deixa sem graça, onde tem um monte de gente, você não sabe onde enfia a cara? É um sentimento assim inexplicável. A vontade é de ir embora na hora daquele lugar. Você fica vermelho, né? O sangue sobe para a cara, para o rosto, a orelha esquenta, porque você ficou sem graça. E para ser servo nós precisamos estar cheios da graça. O que nos tira a graça de Deus? Do estado de graça? O pecado. O pecado nos coloca num estado constante de estar sem graça, com aquela sensação ruim de estar sem graça. Porque às vezes eu atendo jovens, eles vêm falar, depois de terem feito tantas coisas erradas, eles falam: padre, eu estou sem graça. Estou até com vergonha de conversar com você, ainda mais quando é amigo do padre. Fala: não importa, aqui é o lugar de você vir mesmo, para você recobrar a graça. Mas eles falam: eu estou com ressaca, não só a ressaca do que eu fiz, mas ressaca moral. Eu estou sentindo uma ressaca moral. A ressaca, quando alguém bebe, toma muita cachaça, dá uma dor de cabeça, né? O corpo fica ruim, o estômago fica com acidez, né? E como será que é a ressaca do pecado? Qual é o sentimento da ressaca do pecado? Sentimento de culpa, tem alguém falando aqui? A ressaca do pecado é uma vergonha que a pessoa sente do que ela fez. Eu lembro quando eu era lá em Barbacena, lá em Itaperuna, na minha cidade, quando eu era lá do mundão, antes de eu fazer a minha experiência pessoal com Jesus. Muitos já sabem que eu já dei o testemunho umas 200 mil vezes, pelo menos, aqui na Canção Nova,
Então, quando eu usava droga, quando eu bebia, quando eu tive os comas alcoólicos que eu tive, os 3, 4, não sei quantos, perdi a conta dos comas alcoólicos. E eu lembro especialmente um, que foi em Raposo, que é um distrito da minha cidade, onde eu morei 15 anos, e onde todo mundo me conhece. Eu fui para um baile e eu exagerei. Tomei todas e mais um pouco. E fiz mais outras coisas ainda que acrescentou a todas que eu tinha tomado. E eu caí no chão, no baile, e fiquei lá igual um mendigo no chão. Num canto escuro, ainda bem. Aí a minha prima veio, não acreditou, a Cristiane. E falou assim, não é possível. O meu primo, o que fizeram com ele? Na verdade, eu que tinha feito com os outros, ninguém fez nada comigo. Só que ela achava que eu era bonzinho, né? Aí me chamou, ela falou, será que é ele mesmo? E se for um bêbado me dar um soco no rosto? Eu escutando, eu estava ainda... E ela chamou uma outra amiga, a Rosélia, e falou, vamos lá ver se é ele. Aí me acordaram, e eu lembro que ela começou a chorar, e elas me levantaram, e eu saí carregado no baile. E todo mundo olhando. Todo mundo olhando. Aí me deram remédio, cuidaram de mim. Eu voltei e fui embora para casa. No outro dia eu ia no clube. Lá do lugar, no Carcará. O nome do clube. Com os amigos, tomar banho de piscina. Gente, quando eu cheguei no clube, eu não sabia onde eu enfiava a cara. Porque eu estava com uma ressaca. Eu estava com a ressaca da cachaça e da droga. Mas eu estava com a ressaca moral. Todo mundo me olhava e falava, o que aconteceu? Era uma ressaca moral, um sentimento. Ou seja, eu estava sem graça. Eu não tinha coragem de encarar as pessoas olhando no olho. Por quê? A minha moral tinha ido para o ralo. Aquilo que todo mundo pensava que eu era. Um bom filho, um bom primo, um jovem exemplar como eu era naquele lugar. E a minha moral tinha ido para o ralo e eu estava de ressaca moral e ressaca física. Eu estava sem graça. Diga para essa pessoa, você não pode ficar sem graça. Porque a característica do servo é estar na graça. Diga para essa pessoa, a característica do servo é estar na graça. Coloca a mão nessa pessoa, você precisa ser cheio de graça. Olha, eu vou ensinar você a arrancar um pouquinho da graça dessa pessoa que está do seu lado agora. Dá uma olhada para ela, no olho dela. Agora você vai dizer uma palavra mágica que você vai arrancar a graça dela. Ô, coisa linda. Você precisa ser cheio da graça de Deus. Aplauda essa pessoa que hoje está entendendo que o servo é cheio da graça. E precisa ser cheio da graça. Nós precisamos olhar para esta mulher, a escolhida, a Virgem Santa, a cheia de graça, e desejarmos pelo menos seguir os rastros, as pegadas daquela que nos ensina hoje a sermos discípulos de Jesus Cristo. Quem melhor do que ela para nos ensinar a sermos discípulos de Jesus? Ela que foi discipulada pelo próprio Deus e foi sendo discipulada e ensinada por tudo aquilo que ela foi vivendo. Não tenhas medo, porque encontrastes graça. Só tem medo quem está sem graça. Quem está cheio da graça é corajoso. Pode até tremer. Igual São Paulo, depois que pregou lá na Grécia, no Areópago, ele vai para Corinto e ele diz, eu estive diante de vós tremendo e temendo, porque ele não teve sucesso na pregação dele. Os gregos riram dele. Ele falou, agora eu estou indo para outra viagem, estou indo para Corinto. E será como que eles vão me receber lá? Eu estive diante de vós, você pode pegar a carta aos Coríntios e ler, temendo e tremendo. Mas ele temia e tremia, mas estava cheio da graça e por isso tinha coragem
de servir e ali anunciar. Vamos caminhar na palavra do Evangelho de Lucas, versículo 31. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, o rei Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso? Se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria não estava entendendo. Quando nós servos não conseguimos entender, o anjo está nos dando o segredo. Quando na nossa vida nós não conseguimos compreender o que está acontecendo, quando a dor vem, quando a perda acontece, quando a tribulação bate na porta, quando acontece alguma coisa no dia a dia, quando eu não entendo, eu digo: Senhor, não estou entendendo nada. E ela disse para ele: mas como que se dará isso? Eu não conheço o homem, ou seja, eu não tive relação sexual, eu não sou casada, eu fui dada em casamento a José, mas não sou casada, como que se dará isso? Qual foi a resposta do anjo? O Espírito Santo descerá. Vamos repetir juntos? O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua. Quando nós não entendemos, o que nós devemos buscar para compreender? O Espírito Santo. No caminho do discipulado, daquele que é discípulo de Jesus, e nesse tempo favorável à igreja da América Latina e do Caribe, na 5ª conferência de Aparecida, chama cada um de nós a sermos discípulos de Jesus e missionários. Nós já vimos que nós precisamos ser cheios de graça, não é verdade? Estar na graça. Qual foi o outro ponto que nós vimos? Estar em oração. Qual o terceiro ponto? Não ter medo. E qual o quarto? Cheio do Espírito Santo. O Senhor está nos fazendo, olhando para essa peregrinação. Nós não saímos ainda de Nazaré, hein? Só estamos em Nazaré na nossa peregrinação. Estamos na Basílica da Anunciação, lá onde o anjo anunciou a Maria. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E aqui, quando ela não entendeu, ele disse: tudo acontecerá pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo será derramado sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Vamos continuar? Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua. A 5ª característica desse texto que Nossa Senhora nos ensina hoje, a nós que queremos ser discípulos de Jesus: a obediência. O que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se, diga isso: faça-se. Mais uma vez, faça-se. Faça-se. Maria era uma conhecedora da palavra, né? Talvez ela não tinha nem tanta consciência, mas ela está usando exatamente o verbo que Deus usou lá no Gênesis para a criação. Faça-se a luz, e a luz
se fez. Faça-se o dia e o dia. Faça-se a noite e a noite. Qual foi o verbo usado? Faça-se. Fiat. Faça-se. Faça-se. E a partir daquela resposta, desse faça-se, o que aconteceu? Tudo aconteceu. O verbo se encarnou, e aí João nos ensina, se fez carne e habitou no meio de nós, armou a sua tenda no meio de nós. Pela nossa resposta obediente à vontade de Deus, a nossa vida, a semelhança da Virgem Maria, a exemplo da Virgem Maria, quando nós dizemos sim no nosso discipulado, nós somos capazes de, no poder do Espírito Santo, fazer Jesus acontecer aonde nós estamos. Aonde você está, se você diz sim a Deus, Jesus vai acontecer e se encarnar na sua casa. Se você diz assim a Deus, o Filho de Deus, no seu fiat, faça-se a sua vontade na minha vida, Deus. No seu trabalho, quem aqui está precisando da bênção de Deus no seu trabalho? Quem aqui precisa da bênção de Deus na sua casa? Quase nós todos. Deixa eu levantar pé, mão, joelho. Todos nós precisamos. Mas quando a bênção de Deus acontece na nossa vida, quando nós somos obedientes, irmãos, depois vocês leiam a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, quando Paulo fala da desobediência. Ele diz que a obediência atrai para nós a bênção, e a desobediência atrai a maldição. Quando nós somos desobedientes a Deus, em primeiro lugar na sua palavra, nós caminhamos sem graça. Quem é desobediente caminha na maldição. Você quer caminhar na maldição? Alguém aqui quer caminhar na maldição? Dizem que a bênção do padre com a mão esquerda atrai maldição. Se você quiser, a minha mão esquerda está levantada. Todo mundo quer a bênção, não é? Isso é só lenda. Mas eu estou dizendo para você, se você quer a bênção, você precisa ser obediente. Quem aqui quer a bênção? Quem quer ser abençoado? Nós precisamos obedecer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queremos ser obedientes. Diga para o seu irmão, você precisa ser obediente, meu irmão. Obediente à voz de Deus. Obediente à palavra de Deus. Obediente ao ensinamento de Deus. Você precisa ser obediente. Abra o Salmo 127. Marca essa palavra aí. Nós vamos voltar nela. Salmo 127. Na Bíblia da CNBB é o Salmo 128. Na Bíblia da Ave Maria é o 127. Amém? Povo bom de Bíblia, hein? Depois vou pedir para você aplaudir o seu irmão que é bom na Bíblia aí, ó. Rapidinho. Salmo 128, 127 na outra tradução. Feliz quem teme o Senhor. Feliz quem obedece o Senhor e segue os seus caminhos. Viverás do trabalho de suas mãos e viverás feliz e satisfeito. Olha a promessa de Deus para quem obedece a Ele. Viverá feliz e Como que é? Viverá feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior da tua casa. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que obedece a Deus. Você está observando que não é palavra do padre isso? Que quem obedece caminha na bênção? É palavra de... Vamos ler esse versículo 4. Assim será abençoado o homem que obedece ao Senhor. Pergunta para o seu irmão, você quer ser abençoado? Pergunta para ele, você quer ser abençoado? Eu gosto de fazer uma pregação bem interativa, para não ficar só eu falando. Fala para o seu irmão, você quer ser abençoado? Quer ser?
Obedeça a Deus. Quem obedece não erra. E quem desobedece caminha na maldição. O verbo obedecer vem de audire, de escutar. Só obedece quem sabe escutar. Quem não sabe escutar, não obedece. Não é assim quando a gente era adolescente, jovem, né? Eu sou jovem ainda, mas quando a mãe dizia alguma coisa, às vezes a gente até tampava o ouvido para não, porque eu não queria obedecer. Por quê? A obediência entra pelo ouvido, pela escuta. Pela escuta. Será abençoado quem obedece ao Senhor. Será feliz. Quem aqui quer ser feliz? Todos nós. Gente, meu irmão, minha irmã, se você for ler os profetas, você vai ver, lá no profeta Jeremias capítulo 29, que está escrito que os projetos que Deus tem para nós, são projetos de felicidade e não de sofrimento. Uma vida, um futuro, uma esperança. Mas nós fazemos um caminho de tristeza, nós fazemos um caminho de maldição, quando nós desobedecemos a Deus. Gente, é muito sério o caminho de obediência do discipulado de Jesus. Não adianta eu dizer que eu sou discípulo, vestir uma roupinha bonitinha, viver de aparência como os fariseus, os hipócritas, e na verdade dentro de mim eu não viver assim como a Virgem Maria viveu e está nos ensinando hoje. Quem obedece tem a bênção de Deus. Diga isso. Não estou brigando não, hein? Só estou falando forte. Diga, quem obedece tem a bênção de Deus. Eu quero a bênção de Deus. Diga, Senhor, me abençoa e me capacita a viver a obediência. Me capacita, Senhor, a viver a obediência. Eu quero ser abençoado. Por onde eu passar, eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma bênção. Gente, é verdade ou não é que tem gente que chega num ambiente e destrói aquele ambiente com a presença dela? Estou mentindo? É tão negativa aquela pessoa, só vê o negativo, só vê o mal. Nada é bom, nada está bom, tudo é ruim. Agora, é tão bom quando você chega perto de uma pessoa e você sente que a pessoa é abençoada. Ontem, depois da adoração, tem um segurança nosso aqui, eu falei isso para ele. Eu abracei e falei assim, você passa uma coisa tão boa. E eu falei para ele, você é uma bênção, meu irmão. Ele falou, padre, estou até assustado porque o senhor não é a primeira pessoa que fala. Eu falei, é porque você está fazendo um caminho de obediência a Deus. E quem faz o caminho de obediência, a gente tem vontade de ficar perto daquela pessoa. Tem vontade de conversar, porque é só coisa boa. Porque está na bênção. Está fazendo um caminho de bênção. É um abençoado. Diga, você precisa ser um abençoado para essa pessoa que está aí do seu lado. Aplauda a decisão daquele irmão que está lá em casa e que hoje está fazendo uma opção pela bênção, a semelhança da Virgem Maria. Quem obedece tem a bênção. Oh meu Deus, eu preciso obedecer mais. Eu preciso obedecer mais. Eu ainda não estou obedecendo o suficiente. Eu estou dizendo viu? Eu preciso ser mais abençoado, Senhor. Eu preciso ser mais abençoado. Vamos para o versículo 39. Naqueles dias Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Estamos mudando de cidade na nossa peregrinação, hein? Entramos no ônibus e agora estamos descendo, porque Nazaré
fica num morro. Nós vamos passar por Caná, daqui a pouco a gente volta em Caná, para ir lá nas bodas de Caná. A gente desceu, passou por Caná, agora a gente está indo lá na casa de Isabel. Combinado? Pergunta para essa pessoa, está preparado para ir na casa de Isabel? Está preparado? Nós estamos em peregrinação. Vamos agora para a casa de Isabel. A Encarim, a cidade de Isabel, de João Batista. Vamos lá na casa de Isabel. Naqueles dias Maria partiu apressadamente, só que ela foi a pé, viu? Nós vamos de ônibus. É uma distância grande que ela percorreu a pé, mas na peregrinação nós vamos de ônibus. Partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela mudou, ela estava na Galiléia e foi para Judá. Foi para Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. E Isabel ficou repleta. De quê? Gente, eu nunca vi uma mulher mais pentecostal do que a Virgem Maria. Sabe por quê? Ela é a primeira que recebeu o Pentecostes. Quando o anjo disse, o Espírito do Senhor veio sobre ti. Nós somos pentecostais, não somos carismáticos? Oh, não oramos em línguas? Profetizamos? Usamos os carismas? Eu tenho visto gente ser curada por aí, pelos carismas do Espírito. Mas, gente, eu caminho por aí, mas eu ainda não vi isso acontecer comigo. Eu nunca cheguei num lugar, eu queria que acontecesse comigo, sinceramente. Chegar num supermercado, começar todo mundo a orar em línguas, batizado no Espírito, todo mundo tremer, igual Isabel tremeu. Ainda não aconteceu isso comigo. Vai, se Deus quiser, eu preciso ser fiel. Vai acontecer, vai acontecer. Quando eu oro, eu vejo. Mas Maria simplesmente chegou, ela entrou na casa de Isabel. Ela foi lá, entrou e diz a palavra. Irmão, se você não acredita, é a Bíblia, não sou eu. Está dizendo, quando Isabel ouviu simplesmente a saudação, Maria disse, bom dia. Não foi isso? Como que você sauda alguém quando você encontra de manhã? Bom dia. À tarde, como você sauda alguém? Boa tarde. Quando você vai na missa à noite, na igreja, ou vai a algum lugar, num shopping, sei lá, quando você encontra com alguém que você conhece, você diz, boa noite. Maria saudou Isabel. Maria simplesmente saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, eu estou tentando lembrar como que é a saudação em árabe. Ah, esqueci. Eu sempre cumprimento os árabes lá quando eu vou com a saudação. Não, não é shalom. Shalom é dos judeus. Maria deve ter falado shalom mesmo. Mas eu queria lembrar a saudação em árabe. Ela falou shalom, isso mesmo. Só está certa. Que ela era judia. Shalom. Ela cumprimentou. Eles se cumprimentam assim. Os seculares, não é só o religioso, não. Aonde você vai? Shalom. E ela chegou e disse shalom. E Isabel, quando Isabel ouviu o shalom de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Você tem uma mãe que é a mulher mais pentecostal da face da terra, a Virgem Maria. E filho de peixe precisa ser peixinho. Filho de peixe, peixinho. Diga para essa pessoa, se Maria é pentecostal, cheia do Espírito Santo, você é filho de Maria? É? Quem aqui é filho dela? Você precisa ser um peixinho cheio do Espírito Santo.
O discípulo, como eu dizia, o discípulo de Jesus sendo formado na escola de Maria, nós estamos na escola da Virgem Maria, precisa ser repleto do Espírito Santo, viver essa vida carismática, essa vida no Pentecostes, um constante Pentecostes, precisa ser a vida do discípulo. E olha, além de ser batizado no Espírito Santo, Isabel já recebeu um outro dom do Espírito, a profecia. Por quê? Presta bem atenção, vamos ler a Bíblia direito. O anjo anunciou a quem? A Isabel? Não, o anúncio do nascimento de João Batista. O anjo anunciou a Zacarias. Foi a Isabel? Gente, Zacarias nem pôde falar com Isabel, porque ele ficou mudo imediatamente. Ele chegou, não conseguia falar. Isabel ficou grávida, e ela não sabia, porque o anjo não anunciou para ela não, anunciou para Zacarias. Verdade ou não é? Ele estava mudo, ele só falou quando quiseram colocar o nome do menino, quando falaram que era João Batista, disseram, não pode ser João, não tem ninguém na família de vocês. Aí ele pega tabuinho, escreve sim, João é o nome dele, ali a língua dele se solta. Mas não foi para Isabel que o anjo anunciou. E olha, que Pentecostes aconteceu na vida de Isabel quando ela encontrou com a Virgem Maria. Ela profetiza no poder do Espírito Santo. Presta atenção, versículo 42. Com voz forte, com voz de trombeta. Ela não profetizou lá com medo não. Ela tinha recebido a coragem, o dom do Espírito. E o que Isabel diz? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria chegou lá, meus irmãos, e contou para Isabel que ela estava grávida. Deu tempo? Não deu, a palavra de Deus diz que ela disse Shalom. Isabel ficou cheia. Imediatamente Isabel profetiza: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço, olha a profecia, como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Quem contou para Isabel? O Espírito Santo. Foi revelação, foi ciência, foi profecia, foi sabedoria. Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino, a criança, pulou de alegria no meu ventre. Agora perceba uma outra característica do discípulo: feliz aquela que a... Eu não ouvi. Feliz aquela que... Feliz aquela que... O que a carta aos Hebreus diz que é fé? Fé é acreditar. Eu vou ler textualmente na Bíblia. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que ainda não se veem. O que Maria teve? E o que Isabel profetiza sobre a vida dela? Feliz aquela que acreditou. Gente, quem não tem fé em Deus nunca encontra a felicidade plena. Pode viver de euforia. As euforias do mundo. Não é assim? Vou voltar lá na minha história. Quando eu era da balada, era uma euforia e era algo tão engraçado. Porque às vezes eu ia para a balada, zoava, usava droga, bebia, ficava com a menina mais bonita do baile. E eu voltava embora para casa triste. E eu falava: o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa errada. Eu fiz tudo o que eu queria. Eu peguei a menina que eu queria. E por que eu estou triste? Hoje, eu sei por que eu estava triste. Porque eu não tinha fé. Porque eu não tinha fé. Sabe onde estava a minha fé? No meu papo com a mulherada. Eu acreditava em mim.
Não acreditava em Deus. Acreditava nas minhas capacidades. Que eu tinha um bom papo, que eu conquistava. Eu era líder da galera. Tinha os meus seguidores. Eu acreditava em mim, não acreditava em Deus. E aqui a palavra de Deus é clara: feliz és tu porque acreditastes. Outro segredo para a felicidade: obedecer e ter fé. Feliz és tu porque acreditaste. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. A partir do momento, eu posso testemunhar isso, que eu tive um encontro pessoal com Jesus, que eu fui batizado nesse Espírito Santo que eu falei, que eu deixei as drogas, que eu deixei o álcool, que eu deixei uma vida mundana, que eu abandonei tudo por causa de Jesus, e que eu comecei a acreditar na palavra de Deus. Eu posso testemunhar para você, como ela, a Virgem Maria: eu sou um dos homens mais felizes da face da terra. E felicidade, querido irmão e querida irmã, não está em ausência de problemas. Basta ver o meu cabelinho branco. A superação, a luta, a perseguição, a humilhação, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do discipulado. Querido, eu preciso dizer para você: não pense que na igreja você vai lidar com anjos. Dá uma olhadinha para esse anjinho que está aí do seu lado. Toca aí, vê se é anjo, tem asa. Vê se tem asinha aí nas costas. Tem asinha, tá batendo asinha. Tem anjo aqui? Se o Padre Marcelo chegar aqui agora, vai: tem anjos voando em cima do povo e diante do altar, né? Mas tem anjo aí do seu lado? Dá uma olhadinha, toca. É anjo ou nós é anjo? Nós não é anjo. É gente? Tem certeza? Belisca aí para ver se é gente. Sentiu dor? Porque nós não estamos lidando com anjo. Diga: você não está lidando com anjo. Diga para essa pessoa: você não está lidando com anjo. Diga para ela: você não está lidando com anjo. Você está lidando com gente. Não adianta. Porque nós somos gente. Somos humanos. Temos fraquezas. Decepcionamos. Mas se eu tenho fé, eu vou passar por todas essas tribulações. Pela decepção, pela humilhação, pelo abandono, pela indiferença, pelas acusações, pelas humilhações. Se eu tenho fé, essa fé que Isabel falou: feliz és tu porque creste, Maria, porque cumprirá na sua vida a promessa de Deus. Se nós temos fé, essa fé que a Virgem Maria cultivou no seu coração, nós vamos ser felizes. Senhor, aumenta a minha fé. Diga isso: aumenta a minha fé. Eu, Padre Roger, preciso que a minha fé seja aumentada, para que todas as promessas se cumpram na minha vida. Eu tenho visto muitas pessoas serem curadas. Quando eu oro, eu não curo ninguém, graças a Deus. Então não pense que eu curo alguém. Já vi gente de câncer em fase terminal ser curada quando a gente ora, mas quem cura é Jesus. Quando eu estou doente e eu estou num momento de oração e alguém anuncia: uma pessoa está sendo curada desse problema, é a hora de tomar posse. É a fé. Nós seremos felizes, irmãos.
Felicidade, eu repito, não é ausência de problemas, não é ausência de enfermidades. Eu fiquei doente lá em Palmas, tive uma embolia pulmonar, um infarto pulmonar, trombose. Tinha 26 anos na época. O médico falou, você vai morrer, não adianta. Falou na minha cara, eu falei, tá bom. Aí o bispo já tinha ido lá me atender em confissão mesmo. Eu falei, Senhor, se você quiser me levar, me leva. Já estou pronto. Já recebi unção dos enfermos. Mas algo que eu pude testemunhar na minha enfermidade no hospital, quando todos iam me visitar. E o Dom Alberto, que é o nosso bispo, quem me ordenou, ele, quando eu estava lá doente, que o médico disse que eu ia morrer, ele falou, meu filho, com o olho cheio de lágrimas, chorando, não perca um segundo. E que cada pessoa que entrar nesse quarto de hospital, saia daqui evangelizada. Falei, já estou fazendo, senhor bispo. Quem está me assistindo agora lá de Palmas sabe, quem me acompanhou na doença, tem Isabel Guatura aqui, a Vânia, o Ulisses que estão em Curitiba, o Ander estava lá na época. Eu não tive um segundo de tristeza e abatimento. A própria médica que cuidava de mim falava, eu não acredito que você está doente. Por que você está rindo? Por que você está feliz? Você pode morrer a qualquer momento. Eu tinha fé. A minha fé, a mesma fé da Virgem Maria, a fé da igreja, era que se eu morresse ali, eu só ia fazer uma passagem. E aí eu estaria no lugar onde eu não sentiria dor como eu estava sentindo. Não teria mais lágrimas e nem luto. Eu estaria no lugar onde Deus seria tudo em todos e seria tudo em mim. Eu estaria no céu, porque lá é o lugar do discípulo de Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!